Já está. Boa noite a todos. Estamos para mais uma edição das conversas entre o Rio e a montanha. Hoje temos como convidados especiais profissionais da área de saúde que tiveram, não é, como durante este tempo debaixo de grande pressão e foi exigido e pedido, não é, uma entrega fora do comum. Vou passar a apresentar. Temos aqui o administrador hospitalar Xavier Barreto, temos uma médica que é a Diana Falcão, cá da terra. Também anuncio que o Xavier é barcelense, é de Milhazes. E temos também uma conterrânea, também enfermeira, a Marta Gomes. Aproveito e agradeço já a vossa disponibilidade para estarem cá hoje, para nos acompanhar e para nos ajudar a conhecer não só vocês, não é? Um pouco o vosso percurso, mas também o sentimento que tiveram neste período na área da saúde, não é? Até porque a atenção, os holofotes viraram-se para vocês, que bem o mereciam, não é? É preciso acontecer coisas deste género para realmente, muitas vezes, darmos a visibilidade e a importância dos profissionais de saúde. Assim sendo, ia passar aqui já às perguntas, para não alongar mais. Faço o reparo aqui do resto do painel, peço desculpa. André Prata, Diogo Fernandes, Carlos Lima, Diogo Costa e eu sou o João Duarte. Vamos lá então. Ia pedir então a todos, um de cada vez, claro, que falasse um pouco do seu percurso profissional, de forma sucinta, não é? Não precisamos saber desde que nasceram a história toda, mas sim, de forma sucinta, o que é que os levou a seguir este caminho, digamos. Ia se calhar começar pela Diana. Muito bem. Olá, boa noite a todos. É assim, eu basicamente, desde muito nova que tinha a ideia e queria ser médica. Um bocado pelo conceito da ajuda ao outro e de poder fazer alguma coisa pelas pessoas, não é? E depois também me interessava a parte do raciocínio clínico e de ver a profissão médica um bocadinho como uma parte de investigação, não investigação laboratorial, mas investigação do diagnóstico, como uma espécie como a polícia judiciária, mas da parte clínica, da parte médica. E então eu tirei o curso em Coimbra, comecei a trabalhar em 2016, fiz o internato de formação geral, que é um ano que nós temos, em que passamos por várias especialidades e fazemos vários estágios em Santarém, e depois comecei a especialidade de medicina interna em Vila Franca de Xira, que é onde eu estou a tirar a especialidade, que terminarei em 2022. Entretanto, atualmente estou a fazer o estágio de cuidados intensivos no Hospital de Braga, que é um estágio de 6 meses, porque a nossa formação passa por fazer estágios em diferentes áreas, cada especialidade tem a sua especificidade, mas na medicina interna o estágio de cuidados intensivos é um estágio obrigatório e muito importante para nós. Pronto, basicamente é isto, não sei se há assim algo mais específico que... Diana, desculpa, a especialidade que... Medicina interna. Eu vou explicar então. A medicina interna, basicamente, é o médico que é suposto integrar o doente como um todo. Ou seja, aquelas pessoas que têm múltiplas patologias, muitas doenças de vários pontos diferentes, tanto quer seja cardiologia, pulmonar, a integração é a medicina interna que faz. Ou, por exemplo, a busca diagnóstica, nos casos supostamente mais complexos e que se envolvem muitos sistemas, é a medicina interna que o faz. Por exemplo, o Dr. House acaba por ser um exemplo, mas que não é o nosso dia-a-dia, atenção, nem coisa que se pareça, mas é um exemplo da medicina interna no sentido de tentar chegar ao diagnóstico e ajudar os doentes que sofrem de muitas patologias. O que acaba por acontecer é que temos doentes de uma faixa etária muito avançada, muitos idosos, e é a especialidade que é responsável pela urgência geral dos hospitais, que geralmente é assumida pela medicina interna, depois tem a cirurgia geral, faz coisas cirúrgicas, mas a medicina interna é que faz aquela abordagem inicial da urgência. Temos o internamento e temos a consulta. Obrigado, Diana. Nada. Penso que explicam muito bem, esclareceu lá para casa, eu não me atrevo a Marta, eu pedi também uma breve apresentação, se fizeres favor.
Bem, eu acho que fui um bocado para a enfermagem por exclusão de partes. Não gostava nada de informática, línguas muito menos, história muito menos. E acabei por ir para a enfermagem. E ainda bem, a minha segunda opção na universidade era psicologia. Portanto, ainda bem que entrei na de enfermagem. Tirei o curso de 2006 a 2010. E desde então quando acabei o curso consegui ficar a trabalhar. Tirei o curso na Escola Superior de Saúde de Leiria, e depois voltei a casa. Voltei a casa, trabalhei 4 anos no Hotel Lar em Barcelos, e depois em 2014 tive que me fazer à vida. E então vim trabalhar para Lisboa, para uma unidade de cuidados continuados, onde tive 1 ano, e depois consegui entrar para o concurso para o Hospital Corre Cabral, que pertence ao Centro Hospitalar Lisboa Central, para o Serviço de Medicina. Estou no Serviço de Medicina já desde 2015. Tive 1 ano afastada, o ano passado, licença de maternidade, e quando voltei era medicina Covid, que se mantém até agora. Portanto, a realidade é um bocadinho diferente daquela que eu deixei. Eu pensei que quando voltasse que o Covid já estava resolvido, e voltei em janeiro, em pleno pico, quando já estava tudo cheio. Portanto, foi uma adaptação em peras. E pronto, basicamente é isso. Ok, obrigado, Marta. Ainda bem que te prendeste, porque isso é para temas mais para a frente, algumas curiosidades. Sim. E eu pedir então aqui ao Xavier que também fizesse uma breve apresentação. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite, com todo gosto estou aqui convosco. O meu percurso é um bocadinho atípico, porque eu comecei por tirar ciências farmacêuticas e durante os primeiros anos da minha vida profissional fui universitário, portanto eu nunca exerci farmácia, a minha ideia era fazer investigação e carreira universitária, portanto dei aulas de farmacologia durante alguns anos e fiz um mestrado na área de investigação em Ciências da Saúde, em Barcelona, sendo que eu tinha sido dirigente associativo, fui presidente da minha associação de estudantes e quando acabei o curso fui convidado para integrar a direção da faculdade. E durante estes anos, e que eu dava aulas na faculdade, a minha faculdade começou a comprar unidades de saúde, também para suportar o ensino clínico. E uma das unidades que comprou foi, por exemplo, aqui a Clínica Particular de Barcelos, que vocês conhecem ali em Barcelinhos, foi uma das unidades que nós compramos na altura. E, portanto, eu acabei por ser integrado na gestão da saúde muito por conta disso, não é? Porque estava na direção da faculdade e fui começando a ficar associado à gestão em saúde. Depois, acabei por largar esta área mais académica e fui fazer formação em gestão, porque tive essa necessidade. E, portanto, fiz uma pós-graduação de 1 ano na Escola de Gestão da Universidade do Porto. Depois, um outro curso de administração hospitalar que só se tinha em Lisboa, na Universidade Nova, durante 2 anos, que é um curso em full-time em Lisboa, é quase como se fosse outra licenciatura em administração hospitalar em Lisboa. E depois fui trabalhando em vários sítios, em hospitais privados, em hospitais públicos, já trabalhei no Hospital de São João, depois fui para Guimarães, trabalhei no Instituto Ricardo Jorge, agora regressei ao São João. E basicamente é isto, portanto, de uma forma sucinta, depois fiz outras formações, outras coisas, mas de uma forma sucinta é isto. Portanto, atualmente sou o diretor do Centro de Ambulatório do Centro Hospitalar de São João, onde está concentrada a consulta e os tratamentos do hospital de dia. Portanto, onde as pessoas vão fazer os tratamentos, os fármacos que têm que fazer em âmbito hospitalar, são feitos no meu Centro de Ambulatório, que é o maior centro de ambulatório do Serviço Nacional de Saúde. Fazemos, para vocês terem uma ideia, fazemos 500 mil consultas por ano. O hospital todo faz 800 mil, mas no meu centro fazemos 500 mil consultas por ano, portanto é o maior centro de ambulatório do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, de uma forma sucinta é isto. Comecei pela investigação, ensino e agora estou na gestão. E se calhar daqui a uns anos é outra coisa qualquer, tem que ser assim. Obrigado, Xavier. Um homem de desafios e foi sucinto, agora pensem, não é? Um currículo realmente muito interessante. Ia passar se calhar aqui a palavra agora ao André, que ele tem aqui algumas perguntas para vocês, então. Boa noite, antes de mais. A pergunta que eu tinha já foi praticamente respondida, que era o que é que vos levou a
ingressar pela profissão que tenho atualmente. Penso que o Xavier talvez responda, a Marta e a Diana já responderam. Foi um bocadinho, as coisas foram acontecendo, quer dizer, não foi uma coisa que eu tivesse programado. Como vos disse, eu comecei pelo ensino, não é? Dava aulas de farmacologia, e portanto depois acabei por, acho que o meu percurso como dirigente associativo acabou por me associar muito à gestão, porque quem já esteve numa associação de estudantes sabe que é uma escola, não é? Nós somos uns miúdos de 20 e poucos anos e de repente temos ali um orçamento, no meu tempo recordo-me, imagina 30 mil euros para gerir, não é? Em festas e atividades e jornais e de repente vem-te ali com um orçamento de 30 mil euros na mão para gerir, com vários departamentos e com várias atividades, e aquilo dá-te uma tarimba de gestão muito grande. É? São as bases. E acho que também foi um bocadinho por aí que depois me convidaram para integrar a direção da minha universidade, e acabei por ficar associado à gestão e depois à gestão em saúde quando nós começamos a comprar clínicas. Portanto, as coisas foram acontecendo naturalmente. Se calhar eu sempre tive este gosto pela gestão, também gostava da investigação, depois acabei por cair mais para esse lado. Mas acho que também é bom, na minha profissão, naquilo que eu faço, também é bom eu ter um percurso na área da saúde, porque dá-me alguma bagagem para eu poder discutir alguns temas, nomeadamente fármacos e outras coisas, com médicos e com enfermeiros, e portanto é bom ter estas várias vertentes, não é? Eu tenho muito esta ideia de não perdemos nada em aprender de diferentes áreas, e é perfeitamente possível que ao longo da tua vida tu vais mudando de área e vais evoluindo sempre. Portanto, não sei se respondi à tua questão, sim. Mas basicamente é isto. Ok, muito obrigado. Diogo Costa, queres fazer uma questão? Boa noite a todos. A minha pergunta era para o Xavier. Sendo tu um administrador hospitalar, porque é uma função de grande importância, mas contudo muitos não sabem verdadeiramente o que é que faz um administrador hospitalar. Pode-nos dar assim uma noção em que consistem as tuas funções no teu dia-a-dia como administrador? Eu funciono um bocado como o gestor de operações de uma equipa. Portanto, eu tenho comigo uma equipa de cerca de 200 pessoas, entre assistentes operacionais, enfermeiros, assistentes técnicos. E, portanto, como é que funciona basicamente um hospital? Nós todos os anos o hospital faz um contrato com o Estado. E o Estado compra-nos, basicamente, todos os anos, compra-nos 800 mil consultas. Nós somos obrigados a fazer 800 mil consultas, 50 mil cirurgias, 200 mil tratamentos em hospital dia. E, portanto... E paga-te X dinheiro para isso. No caso do Hospital de São João, estamos a falar de um orçamento, imagina, de 400 milhões de euros. Não é? E o Hospital de São João é muito grande. E, portanto, o que é que o São João fez já há uns anos? Dividiu o hospital em pequenas áreas. Tens a área da medicina, a área da cirurgia, a área dos exames, a área da urgência, e cada uma destas, a área do ambulatório, que é aquela que eu estou, e cada uma destas áreas tem um conselho de gestão, que geralmente é um administrador, um médico e um enfermeiro. E cada uma destas áreas tem objetivos a atingir. No meu caso, eu tenho que conseguir fazer 500 mil consultas, X mil tratamentos em hospital dia, e para conseguir fazer isso, tenho que ter profissionais, tenho que comprar equipamentos, tenho que comprar materiais. Os profissionais de saúde não gostam muito de nos ouvir falar desta maneira, mas isto não se diferencia muito de outro processo de produção qualquer, em que tu tens, neste caso, o teu produto que tu queres produzir, deixa-me usar estas palavras, é o doente tratado, e tu tens que incorporar no teu processo produtivo, naturalmente, a mão de obra, os teus profissionais, a matéria-prima, os teus equipamentos, os teus materiais, e, portanto, tu tens que montar todo a tua linha de produção. Eu olho para a área do trabalho como uma linha de produção, quase, não é? Onde eu todos os dias tenho 250 gabinetes de consulta que têm que estar a funcionar das 8 da manhã às 8 da noite. Não é? E eu tenho que garantir que isso funciona. Portanto, o meu dia-a-dia é gerir toda esta equipa, escalas, mapas de ocupação de gabinetes, comprar materiais, comprar equipamentos, negociar com médicos, com enfermeiros, e depois coisas pequenas, resolver conflitos, que é uma parte importante do meu dia. Há sempre muitas chatices, muitos problemas. O computador que não arranca, é a pessoa que chateou, é o doente que quer reclamar e quer falar comigo.
Portanto, o nosso dia-a-dia é muito resolver problemas. Infelizmente também é isto, não é? Qual é que é o maior desafio que tu tens em gerir tudo isso? Faltam médicos, falta dinheiro para comprar material, essas coisas? O nosso principal desafio, eu diria que é manter a equipa motivada, que não é nada fácil. Já não era fácil antes da pandemia. Durante a pandemia, nós depois até podemos falar sobre isso, tornou-se mais fácil porque, pelo menos eu conheço a realidade do meu hospital. Houve uma motivação muito grande das pessoas. Portanto, nós tivemos ali uns meses que parecia que andávamos todos completamente a fazer tudo o que podíamos e não podíamos para resolver o problema. Nessa altura não era preciso incentivar ninguém, as pessoas estavam naturalmente motivadas, mas isto agora está outra vez a normalizar, e as pessoas que têm carreiras às vezes difíceis, que têm... eu dou-vos um exemplo. Na minha área trabalham para aí 50 ou 60 assistentes operacionais, que são os antigos auxiliares, que têm uma vida muito complicada. Também lidam com doentes Covid, também têm que desinfetar áreas com doentes Covid, etc. E estas pessoas, eu não sei se a maior parte das pessoas tem esta ideia, têm um salário de 670 euros. Pessoas que têm vidas muito complicadas, que têm trabalhos de risco, que têm um trabalho muito intenso com doentes, ganham 670 euros. E eu às vezes ponho-me a pensar, como é que estas pessoas têm rendas para pagar, que têm as suas vidas, que têm as suas famílias, que têm os seus filhos, e que o governo recusa sistematicamente criar-lhes uma carreira. Estas pessoas nem uma carreira própria têm. São pessoas que, imagina, se forem contratados... Há pessoas que estão contratadas há 20 anos com o mesmo ordenado, que não têm progressões na carreira, que não saem daquele ordenado há 20 anos. Incrível. E isto é muito complicado motivar estas pessoas, e tu todos os dias tens que exigir mais destas pessoas. Não é? Quando apareceram os primeiros casos de Covid e nós não sabíamos muito, aqueles primeiros dias de março foram muito complicados. Havia muita incerteza, não sei se vocês se recordam disso, ninguém sabia muito bem. Havia a discussão, será que isto se transmite pelo ar, se é pelas superfícies, como é que isto é, qual é a taxa de mortalidade deste vírus, como é que isto nos vai impactar. E o São João foi dos primeiros hospitais a ter casos. E nós começamos logo no ambulatório, na área onde eu trabalho, a ter doentes suspeitos. Entravam lá doentes a tossir com febre e não sei o quê, e nós tínhamos que partir do pressuposto que era um caso de Covid. E tu tens que ir junto a uma pessoa destas, 670 euros, ganha 670 euros, dizendo assim, olha, vais ter que te equipar todo, vais ter que vestir em um escafandro, e vais ter que pegar nesta pessoa e vais ter que a levar à urgência, no meio daquele pânico que existia na altura, que ninguém sabia o que era isto. Portanto, tu exiges este sacrifício a estas pessoas que ganham miseravelmente e que nem uma carreira própria têm. E, portanto, para responder à tua questão, acho que o principal desafio é motivar as pessoas, que é muito difícil. Ok, olha, obrigado. Foi bastante esclarecedor. Eu agora passava ao Carlos. Boa noite a todos. Passamos agora aqui para mais um tema da opinião. Pode ser contigo, Xavier, em primeiro. O que consideram estar mal no Serviço Nacional de Saúde, na tua opinião? Podíamos estar aqui a falar 1 hora sobre isso, mas eu se calhar escolhia só um tema. Só um tema, e depois se calhar a Diana e a Marta falam se calhar de outros e diversificamos um bocado. Exato. Eu falava só da questão do investimento na saúde, porque nos últimos orçamentos de Estado há sempre lá uma linha chamada investimento na saúde. Investimento é comprar máquinas, investir, não é? em imobilizado. Fazer um edifício, comprar uma máquina de taco, uma máquina de ressonância, isso é fazer investimento. E a taxa de execução nos últimos orçamentos, nos orçamentos do Centeno, os famosos orçamentos do déficit zero, a taxa de execução desse investimento anda à volta dos 50%. Portanto, o governo dizia assim, em 2016, 2017, 2018, dizia assim, vamos investir 300 milhões de euros na saúde. Depois chegávamos ao final do ano e a taxa de execução era de 50%, só investiram 150 milhões. Das cativações, não é? Exatamente.
E isso depois tem muitas consequências que nós verificamos agora. Quando tu olhas, por exemplo, o nosso principal fator limitante para responder à pandemia foram as camas de cuidados intensivos. Era a nossa linha vermelha, era aquilo que era o grande problema em termos de resposta, não era tanto o internamento geral, eram as camas intensivos. E só para vocês terem uma ideia, em Portugal nós tínhamos, quando isto começou, cerca de 6 camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes. A Alemanha, por exemplo, tem o dobro. Tem 12 camas por 100 mil habitantes. E agora, portanto, nós agora aumentamos imenso as camas de cuidados intensivos, estamos agora mais ou menos nas 10, mas ainda não estamos na média europeia. Estamos nas 9, mais ou menos, não estamos ainda sequer na média da União Europeia. E, portanto, a falta de investimento sistemático, e isto não é só do PS, isto também já começou nos nossos governos, temos que ser, nos governos do PSD, temos que ser sinceros, não é? Mas agudizou-se muito nos governos deles, agudizou-se muito nos últimos anos, depois tem consequências. Depois não há... Nós, por exemplo, no São João, e noutros hospitais, não é só no meu, nós não conseguimos fazer todos os exames que são pedidos pelos nossos médicos. Nós temos que mandar milhares de doentes todos os anos para fora fazer ressonâncias e taques. Não temos capacidade para fazer. Há exames que nós temos que mandar os doentes ir ao privado porque nem sequer temos capacidade técnica para os fazer. Não temos máquina. Isto é inaceitável. Inaceitável. Portanto, pegando nos vários temas que podíamos discutir, eu pegava neste. Investimento. Investimento na saúde. Falta. Exatamente. A Diana, queres acrescentar alguma coisa, e Marta? Na vossa ótica, o que é que acham que podia estar melhor no Serviço Nacional de Saúde, para além do investimento? O investimento, eu acho que quando se fala em investimento, também é investimento nas pessoas, não é? Nos recursos humanos, porque o exemplo que o Xavier deu acerca dos assistentes operacionais é dramático e esquecemos que são pessoas que, além de estar em situação de risco e é um trabalho muito pesado e trabalham por turnos e noites e fim de semana e tudo, e pronto, e com essas condições. Principalmente os da urgência, que estão ainda mais expostos, porque no serviço de urgência aquilo no seu expoente máximo é quase um campo de batalha às vezes. Tem que se ter muita capacidade de conseguir manobrar tudo e mais alguma coisa, e acho que neste momento, acho que a questão da motivação que o Xavier falou é mesmo isso. Os profissionais precisam de se sentir motivados de alguma maneira, e não é só uma questão monetária, é uma questão de condições de trabalho, de termos os meios para fazer aquilo que nós aprendemos a fazer, porque depois é muito difícil ter uma formação e saber qual é o caminho correto e depois não ter meios para fazer isso e perceber que temos que fazer X consultas em X tempo, temos que ver X doentes em X tempo, temos que dar X altas porque as camas precisam de ser ocupadas e depois na urgência temos que dar X altas, e isso é muito complicado, tudo isto ser avaliado, e eu percebo que da parte da gestão, que se calhar os números são muito importantes, mas é muito complicado todo o nosso trabalho ser avaliado e ser pesado dessa forma. A medicina, com o tempo, quando, pelo menos eu, não sei se a Marta está na mesma situação, mas vai perdendo um bocadinho o romance, porque começamos cheios de ambições e cheios de vontade, e depois vamos percebendo que temos imensas limitações e que a realidade é um bocadinho mais dura. E, portanto, eu acho que apostar nos recursos humanos e nas pessoas, tentar manter as pessoas no Serviço Nacional de Saúde, porque eu acho que nem toda a gente tem noção do bom que é e do poder que é ter um Serviço Nacional de Saúde que funcione, e da importância que isso tem para toda a gente. Agora, é preciso que funcione, logicamente, e de maneira a conseguir chegar a toda a gente, a todos os portugueses. Acho que o mais importante seria mesmo isso, tentar fixar as pessoas, os recursos humanos, tentar fortalecer as equipas de forma a que não tivéssemos diariamente a lidar com falta de pessoas, de materiais, de tudo. Exatamente. Marta, queres acrescentar alguma coisa?
Bem, a resposta que eu tinha preparada vai de encontro ao que já falaram, não é? É realmente o desinvestimento na área da saúde e que notamos no dia a dia, mesmo a nível de recursos humanos. E viu-se muito nesta pandemia. Houve muita gente que, quando conseguiu, saiu do SNS e foi se vincular com o privado. Primeiro, eu acho que somos uns sortudos viver em Portugal que tenham o SNS, não é? Porque isto vem diminuir alguma desigualdade na população, porque todos temos direito a cuidados de saúde. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde é uma mais-valia que a população portuguesa tem. E, portanto, não devia ser esquecida nem descuidada. Exatamente. Acho que... Muito obrigado aos três. Fernandes, passei a tua palavra. Olá, boa noite a todos, convidados, caros colegas e pessoal que nos está a ver aí via web. A minha pergunta é, na vossa opinião, qual a forma mais importante a ser implementada no Sistema Nacional de Saúde? Nem sei quem é que quer responder primeiro, se Xavier. Podemos começar pelas senhoras, meninas neste caso, senhoras. Como quiserem, posso começar eu, como quiserem. Posso começar eu, posso ser ao contrário. Pronto, então. Começa a Marta, que assim inverte aqui a ordem. Isso, é mais fácil. Então, a meu ver, e acho que é uma luta também anual, sendo o Serviço Nacional de Saúde gratuito e acessível para todos, esta acessibilidade devia ser mesmo para todos. E às vezes nem sempre esta acessibilidade é assim tão fácil quanto isso, não é? Vê-se maternidade, mulheres que entram em trabalho de parto e têm que andar quilómetros e quilómetros para chegar a uma urgência de obstetrícia, e às vezes nem sempre chegam a tempo, não é? A verdade é essa. Ou seja, não está distribuído não consigo dizer. Não está distribuído exatamente pelo território nacional. E pronto, vou dar um exemplo prático. Quando morava na casa dos meus pais, eu tinha médico de família, a minha morada mudou cá para baixo e fiquei sem médico de família. Em plena pandemia, estava grávida e fiquei sem médico de família a meio da minha gravidez. Portanto, esta acessibilidade devia ser mesmo para todos e devia ser mais fácil para todos. Acho que, a meu ver, acho que isso devia ser uma luta. Faz sentido. Diana, queres responder? O que a Marta disse, é óbvio que o objetivo principal é mesmo esse e realmente é uma grande falha. Acho que realmente se conseguisse investir nas pessoas, nos profissionais, acho que conseguíamos, se calhar, além de chegar a todos os lados e tentar garantir os melhores cuidados, porque assim, ainda há uma diferença dramática. Eu trabalhei em Vila Franca de Xira, que é perto de Lisboa, e agora estou no Hospital de Braga, e consigo ter uma percepção, por exemplo, das diferenças regionais que existem neste acesso aos cuidados. Mesmo assim, na região norte, é muito superior o acesso aos cuidados primários de saúde. Na zona de Grande Lisboa é dramático. Eu faço consultas hospitalares e fazia consultas hospitalares na área da diabetes, por exemplo, e era impossível dar alta aos doentes porque simplesmente eles nunca iam ter seguimento. E logo isso já quer dizer que temos mais doentes nas nossas listas, mais consultas para agendar. Os doentes acabam por ser vistos com uma distância de tempo muito maior, porque realmente não nos multiplicamos. Portanto, eu acho que investir nas pessoas, investir nos dispositivos médicos e nos equipamentos, sem dúvida que é essencial, e no internamento vê-se muitas vezes doentes a irem fazer exames ao privado para conseguirmos ter resultados. De qualquer das formas, acho que investir nas pessoas era importantíssimo e acho que conseguia diminuir um bocadinho esta disparidade que existe de regiões e garantir uns cuidados melhores. Acho que no fundo é isso.
Agora não sei a execuibilidade desta situação, se calhar o Xavier percebe melhor dessa parte. Nós ideias temos, agora... Alguém que tenha que pensar como é que se resolve. Exato. Temos aqui o Xavier para tratar disso. Exato. Não, esse tema da distribuição das unidades de saúde é um tema interessante, porque a distribuição é importante, mas também é importante nós termos massa crítica suficiente para conseguirmos prestar os melhores cuidados. E por isso é que se definiu, por exemplo, que maternidades tenham que ter um determinado número de partos para os médicos e os enfermeiros terem experiência casuística suficiente para saberem fazer todo tipo de partos, não é? Eu recordo-me, quando estava na escola de saúde pública, que o nosso diretor de curso nos mostrou um gráfico a mostrar mortalidade, não sei se era da AVC, era uma patologia muito frequente. E onde havia mais, o mapa não era bem condizente com a ideia que nós tínhamos. Ou seja, tu teres um hospital à porta da tua casa não é garantia de que vais ter os melhores cuidados. Pode ser um hospital à porta da tua casa, mas depois não tens os médicos e os enfermeiros com o know-how que precisas. E, portanto, é preciso equilibrar as duas coisas. Embora isto que a Marta está a dizer faz sentido, e a Lisboa tem um problema, também como já disse a Diana, muito maior que o nosso. A cobertura de cuidados primários em Lisboa é muito má, não é? É péssima, não é? Portanto, comparado com a nossa. Eu em termos de reformas importantes para o Serviço Nacional de Saúde, eu falava se calhar só de 2 ou 3 temas muito rapidamente. Um é a qualidade da gestão. Nós temos eu arriscava-me a dizer, dos melhores profissionais de saúde do mundo, médicos e enfermeiros, são reconhecidos por toda a gente assim. Basta ver o desempenho que tivemos agora no Covid, basta ver o sucesso que os nossos médicos e enfermeiros têm quando, por exemplo, vão lá para fora. Nós temos uma formação muito boa, mas depois quando olhamos para os conselhos de administração dos hospitais, que muitas vezes são nomeados por critérios partidários, percebemos que nem sempre são os melhores gestores que estão à frente dos hospitais. Isso é muito mau. E neste caso do Covid, eu acho que isso foi ainda mais notório. Eu tenho a sorte de trabalhar num hospital com uma pessoa que é médico, mas que é um gestor excepcional, que já passou por tudo, já foi diretor de serviço, já foi secretário de Estado, nem é de PSD, portanto, para que fique claro, nem é de PSD, mas é um gestor absolutamente notável. Uma pessoa que entra no hospital às 8 da manhã e sai de lá às 8 da noite, há mais de um ano, e durante a pandemia passava lá fins de semana inteiros, sábados, domingos, por aí fora. Portanto, tem um know-how e uma capacidade de motivação das equipas fora de série. É uma pessoa que sabe o que está a fazer. E depois tu olhas para outros conselhos de administração, ainda há pouco tempo, há poucos meses, durante a pandemia, foram nomeadas pessoas para conselhos de administração, pessoas de partidos, de um partido, não é? Só podia ser de um partido, que não tinham um dia de experiência em hospital. Foram nomeados diretamente para conselhos de administração dos hospitais no meio de uma pandemia. Isto é absolutamente inaceitável. E depois não sabem o que lá estão a fazer. Portanto, a qualidade da gestão é muito importante, e esta questão da nomeação de pessoas com critérios partidários, eu acho que é muito nociva para alguns hospitais. Depois da autonomia. Há 2 anos atrás, agora está um bocado diferente porque o Ministério alterou isto com a pandemia, mas há 2 anos atrás, imagina que nós tínhamos uma lista de espera grande para cirurgia plástica. E eu tinha um cirurgião plástico que me ia bater à porta e dizia: olha, estou disponível para fazer contrato convosco. Estou aqui, quero fazer um contrato, tenho interesse de trabalhar com o vosso hospital e eu tenho necessidade dele porque tenho ali doentes que estão há um ano à espera de ser operados. E a lei, como está neste momento, proíbe os hospitais de fazer este contrato. Nós temos que mandar um pedido para o Ministério da Saúde, que por sua vez depois o vai mandar para o Ministério das Finanças, e vai estar uns meses no Ministério das Finanças, às vezes está um ano no Ministério das Finanças, e quando autorizam, provavelmente eu já nem preciso desse médico. Portanto, os hospitais não têm autonomia para contratar pessoas, por exemplo. Tem que ser um Ministério das Finanças e geralmente chumba os pedidos, não é? A autonomia é muito importante. Por último, para ficar só por 3, a questão do mérito. Atualmente, já vai havendo algumas exceções, mas as pessoas, os profissionais de saúde, recebem todos da mesma forma, independentemente do seu desempenho. E nós achamos que isto deve ser alterado. Portanto, eu faço parte da direção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, e é uma das coisas pelas quais nós temos tentado lutar. Alterar a legislação dos contratos individuais de trabalho
para que tu possas integrar no contrato de um profissional critérios de desempenho. E não estou só a falar em quantidade, não estou só a falar em fazer X consultas por hora, como estava a dizer a Diana. Não. Estamos a falar também na qualidade daquilo que se faz. E já há algumas experiências estão a ser criados, por exemplo, umas coisas novas chamadas Centros de Responsabilidade Integrados, que no fundo já é isto. É um grupo de profissionais que se agrega dentro de um hospital, que se dispõe a trabalhar mais, a fazer mais cirurgias, mais consultas, que monitoriza indicadores de qualidade e que depois recebe mais retribuição em função disso. Portanto, não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim. Mesmo os hospitais já recebem, há uma parte do financiamento dos hospitais que é dado em função do hospital atingir determinados indicadores de qualidade. Por exemplo, se eu recebo X incentivo, estamos a falar de muito dinheiro, às vezes 100, 200, 300 mil euros, se, por exemplo, fizer as cirurgias da anca todas em 48 horas. Se tiver uma taxa de cesarianas abaixo de X. Se fizer X primeiras consultas. E, portanto, o hospital até já recebe em função de indicadores de qualidade. Portanto, o que nós propomos é que os profissionais também recebam em função de critérios de qualidade. Naturalmente sabendo que isto são exercícios complexos, mas que é possível fazer em dentro dos hospitais. E já há experiências que vão nesse sentido. Já estou a ver ali a Diana a Diana já está ali a terceiro nariz. Que isto é um tema difícil. É um tema difícil, mas e tudo tem que ser equilibrado. Não estou a dizer, por exemplo, para os cirurgiões receberem muito dinheiro porque fazem muitas cirurgias e os internistas não receberem porque só fazem. Não é? Tudo isto tem que ser equilibrado para ninguém ficar aqui desfavorecido, não é? E há dentes muito mais fáceis de gerir do que outros. Sim. Mas tudo isso pode ser ajustado pelo risco. Há ferramentas que nos permitem ajustar isso pelo risco do doente. Pois, acredito. Acho que é um cálculo que deve ser difícil. Não sei, não imagino como é que se consegue avaliar bem, porque o cuidado médico, lá está, não é só com o máximo de altas que se dá, também tem a ver com quanto tempo os dentes ficam sem voltar, não é? Isso. Portanto, não sei como é que... Mas estou curiosa e acho que se conseguir ser bem feito é ótimo, não é? Sim. Eu se calhar juntava aqui um outro tema que me estou a lembrar agora, uma reforma importante, que é a questão da humanização, que é uma reforma que está em curso em todo o mundo. A propósito disto dos indicadores de qualidade, há hospitais em alguns países que já recebem mais ou menos incentivo, mais ou menos dinheiro, em função da avaliação que os doentes fazem dos serviços que foram prestados. E, portanto, no fundo, se tu tiveres um atendimento mais humanizado, fores mais ao encontro das necessidades daquela pessoa, se a tratares melhor de uma forma geral, e essa pessoa avaliar melhor o teu serviço, tu podes receber um incentivo maior. E isto teve um potencial de transformação em alguns hospitais, por exemplo, nos Estados Unidos, onde isto foi feito, brutal. Porque se tu começas, os hospitais é como qualquer empresa. E isto está absolutamente estudado. Os hospitais alinham-se em função dos incentivos que tu lhes dás. Se tu disseres aos hospitais que lhes vais dar, por exemplo, 500 mil euros, se a taxa de cesarianas for no máximo de 27%, tu podes ter a certeza que dentro dos hospitais há equipas que se vão mobilizar e criar um programa específico para reduzir a taxa de cesarianas. A infecção é a mesma coisa. As pessoas começaram a olhar para a infecção quando começaram a receber incentivos para reduzir a infecção. E se os hospitais começarem a receber por terem cuidados mais humanizados, podes ter certeza que eles vão investir mais em humanização. E vão olhar mais para a forma como tratam os doentes. E aqui entre nós, eu acho que aqui há muito para fazer. Nem toda a gente nos hospitais está sensibilizada para esta questão de tratar bem os doentes. Nos mais diferentes locais, logo a começar pelos balcões de atendimento. Não é? Eu vejo isso no meu pessoal. Nem sempre estão focados nisto. Também tem os seus problemas, também tem os seus stresses, é aquilo que falámos há bocado, a motivação. Mas o nosso foco tem que ser sempre o doente. E, portanto, não nos podemos esquecer disso. Sim, acho que está respondido. Eu até acrescento que concordo com essas duas ideias, deviam ser alargadas a todo o setor público ou privado, porque cada vez mais nestas empresas, nestas parcerias, assistimos a gestores nomeados
por questões partidárias. E o que acaba por ser mau, não é? Porque não são só os membros dos partidos que são bons funcionários. Muitas das vezes temos outros profissionais de categoria superior e que perdem a hipótese de desempenhar essas funções por causa desse motivo. Ora, passo então agora a palavra aqui ao João Duarte. Muito bem, eu vou levantar aqui uma questão que está em voga, não é? Desculpem lá, eu vou ter que comentar também há pouco o que foi aqui dito pelo Xavier, realmente. É assustador, realmente temos profissionais de excelência, depois são castrados porque não têm recursos, quer materiais que não lhes são dadas as melhores condições também, não é? Inclusive aqueles profissionais que são menos valorizados, que são os auxiliares, acabam por receber salários bastante baixos para o que desempenham, mas são se calhar aqueles que passam mais tempo com os doentes, quando sei. Também já passei algum tempo pelo hospital, infelizmente, e realmente vivia-se isso. Para além disso, e aquilo que o Xavier disse é arrepiante, vamos pôr alguém a geri-los que não percebe nada, é assustador. E depois, como é que realmente se motiva um médico, que é um recurso extremamente valioso, não é? Pelo know-how que tem, quando é gerido por alguém que não tem experiência? É assustador isto, é um cocktail realmente. Fica aqui, obrigado Xavier por partilhar isso. Realmente fica para todos pensarem o mindset, isto é transversal a qualquer área, mas estamos a falar da saúde de todos e da motivação, e realmente vai ter aqui repercussões. Mas pronto, vamos então aqui a este tema que eu gostava de abordar. Se é realmente para cada um de vocês, vou começar pela Diana, se acha que as vacinas são seguras, não é? No vosso ponto de vista, e era essa essencialmente, cada um de vocês iam-me passar essa informação. Assim, eu não tenho nenhum tipo de informação privilegiada, não é? Nem fiz parte de nenhum processo de investigação, mas sim, são seguras. De todas, ou seja, o que eu posso dizer sobre isto é, todas as pessoas da minha família, se tiverem alguma dúvida, a minha resposta é sempre sim, façam, não é? Não é isenta de riscos, tem riscos, mas quase não, nenhum medicamento e nenhuma terapêutica médica é isenta de riscos. Há sempre que pesar o benefício-risco, e muita coisa na medicina é feita assim, e o benefício é claramente superior. Houve agora esta polémica, por exemplo, dos tromboembolismos e das trombocitopenias no contexto da vacina da AstraZeneca, das hemorragias e das tromboses, basicamente, que eu não percebo porque é que, ainda agora não percebo porque é que houve aquele momento de pânico geral, vamos cancelar tudo, e passado uns diazinhos, afinal não está tudo bem, porque acho que quem governa e quem organiza tudo isto não se pode deixar levar por momentos de pânico nestas circunstâncias, não é? É óbvio que, por exemplo, a gravidez e o pós-parto têm uma taxa de tromboembolismo muito superior à toma de uma vacina, por exemplo, em muitos outros contextos da vida das pessoas, medicações, nomeadamente as pílulas. Portanto, é preciso ter um espírito muito crítico hoje em dia, e há muitas fake news, muitas notícias que são só notícias pelo clique, digamos, e temos que ter muito espírito crítico em relação a isso. Portanto, quando tiverem dúvidas, pesquisem, perguntem a quem está mais informado. E, como é óbvio, quando o maior problema do Covid e tudo o que o envolve é que é uma doença que tem um ano e pouco, não é? Portanto, nós não sabemos o impacto a longo prazo, ainda não sabemos as sequelas a longo prazo, com certeza, ainda não foram feitos estudos, ainda não tivemos tempo para fazer estudos de segurança a longo prazo e situações do género, mas eu acredito que com certeza foram das vacinas que foram feitas com mais cuidado de sempre, porque houve toda uma... Era todo o mundo a investir para o mesmo. Era tudo a investir para o mesmo, toda uma organização nesse sentido. Foram já testadas em milhares de pessoas antes de serem aplicadas, portanto, para mim, neste momento, não há dúvida nenhuma, e acho que, como tudo, temos que estar atentos às evoluções das situações, mas não há razão nenhuma para ter medo, à luz dos conhecimentos atuais.
Fica aqui a mensagem da Diana e a pedir à Marta também. Eu quando chegou a minha vez, eu não pensei duas vezes e claro que resolvi ser vacinada. Ou seja, quando comecei a trabalhar em janeiro já tinha a primeira dose tomada, portanto a ida para o trabalho já foi mais fácil, porque também eu própria já estava mentalizada que já tinha uma dose da vacina. E mesmo a amamentar, o risco, o benefício, né, preferi a vacina, né, do que diariamente estar com medo de trabalhar diariamente no Covid e chegar a casa e ter um bebê de 6 meses para cuidar. E complementar aquilo que a Diana estava a dizer, não é? A vacina, como qualquer medicamento, tem efeitos secundários. O próprio Benuron e o Brufen têm efeitos secundários importantes e a população, uma pequena dor de cabeça e toma algum Brufen ou um paracetamol, não é? Não pensa nas consequências que isso também poderá ter a longo prazo. A vacina, não sabemos a longo prazo o que é que poderá causar, mas e o Covid? Né? A longo prazo, nós também não sabemos que lesões é que pode ficar, não sabemos que se a gente contrair o Covid agora com 30 anos, com 50 ou 60 anos, não sabemos que tipo de consequências é que iremos ter também. Portanto, temos que, não é? A vacina é opcional, não é obrigatória, portanto, cada um de nós tem que ter juízo crítico para tal. Na minha opinião, a vacina é sempre uma mais-valia e é o ponto de partida para conseguirmos futuramente fazer a nossa vida normal. Obrigada, Marta. Ficou o testemunho então de uma enfermeira, de uma mãe, que realmente confia tão bem na vacina. E eu, ao Xavier, ia acrescentar aqui um pouco mais, porque a Diana falou ali de um ponto que eu até achei bastante interessante, que é o seguinte: não só se ela é segura, e parece que sim, porque em termos científicos não houve evidências a comprovar o contrário, mas o que acontece é que houve uma paradinha a nível governamental na toma da mesma, e se o Xavier consegue explicar isto. Não consigo explicar. Acho que ninguém conseguiu perceber. As agências reguladoras de medicamentos têm geralmente um princípio de precaução, tendem a ter muita precaução com os medicamentos. Mas neste caso não parecia haver evidência suficiente para se acionar esse mecanismo de precaução. Quer dizer, os casos que apareceram de tromboses foram poucos. E se tu comparares os casos que aconteceram na população vacinada com os casos que aconteceram no resto da população, tu não vês diferenças e, portanto, é uma mera associação. A pessoa fez a vacina e também fez uma trombose que provavelmente iria fazer a mesma, mesmo não tendo feito a vacina. E, portanto, não se encontrou ali nenhuma relação, mesmo olhando para o mecanismo de ação da vacina, tu não consegues encontrar ali nada que consiga explicar o porquê dessa associação, porque podia haver alguma coisa na fisiologia mas que explicasse, mas não, e portanto não se percebeu. Mas como diz a Ministra da Saúde, não foi uma paragem, foi uma pausa. Ela ontem utilizou esse eufemismo, disse, não foi uma paragem, foi uma pequena pausa de 3 dias. Mas, Xavier, se calhar foi para os enfermeiros descansar um pouco, não é? O movimento da vacina, se calhar. Exatamente. E, portanto, não tenho nada a acrescentar ao que disseram a Diana e a Marta. A vacina é absolutamente seguro e toda a gente deve fazer, logo que possa, não, sem dúvida nenhuma. Bem. André, penso que também tens aqui mais uma questão. Sim, é uma questão mais direcionada para a Diana e para a Marta. Em janeiro e fevereiro deste ano tivemos um momento mais crítico em termos de contágios e mortes. Como é que foi lidar e trabalhar durante esse período? E existiu mesmo aquilo que as televisões passavam? Ou era um pouco exagero da parte das televisões? A fadiga extrema que havia nos hospitais. Marta, se não te importas de começar. Eu acho que não houve exagero nenhum da televisão. Aliás, eu acho que havia situações em que a televisão devia mostrar mais ainda do que aquilo que mostrou.
porque viu-se claramente que a população não respeitou muito bem o confinamento, não é? No final do ano. Em janeiro a coisa agravou-se ainda mais, portanto, se calhar a televisão devia ter mostrado mais do que aquilo que mostrou. Pronto, eu não trabalho no serviço de urgência, portanto, o aparato de ambulâncias, todos à porta de urgência, eu não consegui presenciar, porque no meu hospital, como pertence ao Hospital São José, a urgência geral é no Hospital São José, portanto, o Correio Cabral é internamento. Mas, pronto, os meus colegas já estão há um ano, não é? Em Covid. Eu só comecei em janeiro, como já disse anteriormente, e encontrei o serviço completamente cheio, e sempre cheio. A rotatividade era grande, ou por o aumento da taxa de mortalidade, ou por agravamento do estado clínico e consequente transferência para os cuidados intensivos. Portanto, eu acho que não foi nada exagero da comunicação social. Foram momentos muito, muito, muito difíceis. Não sei se não sei se vou entrar noutra questão, mas assim é tudo ao mesmo. E nota-se a nível de equipa, não é? Porque com isto, as visitas têm sido restritas, ou quase nenhumas, são em situações muito excepcionais é que se pondera a visita programada. E nós acabamos por ser o elo, muitas das vezes, entre doente e família, não é? Daquilo que nós podemos, chamadas, videochamadas. Por exemplo, eu falo no meu hospital, nós não temos limite de horários de atendimento às famílias, por exemplo, como existe em muitos hospitais. E nós temos que fazer sempre essa articulação, e isso juntamente com a rotatividade do serviço, o agravamento dos doentes, que doentes Covid, no momento está tudo muito bem, nos 5 minutos a seguir está completamente diferente. Eu notei que a minha equipa estava muito, muito cansada a nível físico e a nível psicológico, isso sem sombra de dúvida. E então, trabalhar e adaptar aos equipamentos de proteção individual, isso nem se fala, não é? Porque uma pessoa, quando se equipa, não sabe a que horas é que vai voltar a se desequipar. Porque pensamos que vamos estar 1 ou 2 horas equipados e depois podemos sair da enfermaria para aliviar um bocadinho, e basta um doente descompensar que as 2 horas já se transformam em 4 e muito, muito difícil. Acho que a Diana pode completar aquilo que eu estou a dizer, porque estava do outro lado, não é? Do lado dos cuidados intensivos. É assim, posso completar, mas não muito. Porquê? Porque eu também estava em licença por maternidade, voltei em fevereiro. Não voltei diretamente para os cuidados intensivos do Hospital de Braga, e acaba por ser uma realidade, apesar de tudo, algo controlada. Não é, por exemplo, como um serviço de urgência, em que temos gente constantemente a tentar aceder ao serviço de urgência e temos um apelo constante em que, de umas salas que deviam ter limites e acabam por não ter limites, não é? E depois acumulam-se as ambulâncias e os doentes uns em cima dos outros. Pronto, nos cuidados intensivos as coisas não funcionam assim. Há um número de camas limitado, que apesar de tudo já aumentou para 3 vezes o número pré-Covid, não é? Mas um número de camas limitado, e cada cama tem o seu espaço, as suas terapêuticas de substituição, seja pulmonar, renal, o que for. Portanto, acabamos por não ter aquela sensação de... Pelo menos eu não tive aquela sensação de afluência constante e daquele desespero que aconteceu antes. De qualquer das formas, eu estive em contacto com os meus colegas que tiveram a trabalhar este tempo todo lá no Hospital Vila Franca de Xira, e obviamente que foi muito complicado, foi muito duro, não houve exagero nenhum.
e depois as vagas coincidiram sempre com grandes períodos de desconfinamento, portanto as pessoas percebem o que é que acontece e porque é que isto acontece. Já não é novidade para ninguém o que é que leva a quê, não é? E de facto a sobrecarga foi muito grande e depois houve outra situação que eu acho que ainda agravou mais isto, que é os profissionais que ficaram infectados. Porque depois, se já se trabalha com poucas pessoas, à medida que vai ficando infectado, vai fazendo teste, fica em isolamento, 10 dias de isolamento, o teste continua positivo, mais 10 dias, e andamos nisto, e depois acaba por ser ainda menos pessoas, ainda menos profissionais, para um número de doentes sempre a aumentar. Portanto, turnos extra em cima de turnos extra. É isso que eu ia dizer, com turnos extra em cima de turnos extra, com noites e dias e noites e dias, e com os cuidados não há os cuidados cuidados, é um cuidado de pressa, é um cuidado de resolver e passar para o seguinte, e este ambiente, ou o espírito de calamidade, não é? O tratamento num contexto de calamidade não é o mesmo tratamento que se tem quando há tempo e quando há meios. Portanto, a sobrecarga que houve nos hospitais está muito relacionada com o aumento das taxas de mortalidade, e todos nós vimos os números diariamente e víamos mais não sei quantos, mais um avião caiu, mais 200 e tal mortos. E, portanto, não houve aqui exagero nenhum. Acho que sim, relativamente ao espírito relativamente aos cuidados intensivos. Comecei em fevereiro, pronto, estamos em março, portanto estou lá há pouco mais de um mês. Apesar de tudo, agora em março já se conseguiu reduzir as camas adstritas aos cuidados intensivos. Para terem uma noção, eu estive lá em 2019 e tínhamos uma unidade com 14 camas, salvo erro. Agora tínhamos 3 unidades, uma com 14, outra com 18 e outra também. Portanto, não tem nada a ver. Os profissionais, claro que também foram reforçados dessa parte, entretanto já se conseguiu reduzir, mas mesmo assim não se está nos níveis pré-Covid, e acho honestamente que não se vai voltar em muitos sítios para os níveis pré-Covid, porque já se percebeu que não eram claramente suficientes. Pronto, acho que respondi à questão, que era exagero. Não foi exagero. Muito obrigado. Não sei se o Xavier quer acrescentar alguma coisa. Uma coisa muito rápida, ou duas coisas, a propósito das filas de ambulâncias. Porque é que havia filas de ambulâncias? Se alguém ligar, por exemplo, para o CODU, para o INEM, e disser, olha, uma pessoa que tenha Covid, que está há uns dias em casa e depois de repente começa a sentir dificuldades respiratórias, e liga para o INEM e diz, e o INEM conclui que aquela pessoa tem que ir para um hospital e que provavelmente vai precisar de uma cama de cuidados intensivos. E o que seria normal era que no Centro de Orientação de Doentes, que é uma estrutura do INEM que orienta o doente para um determinado hospital, que eles pudessem saber para que hospital é que devem enviar este doente. Onde é que existe, por exemplo, uma cama de cuidados intensivos disponível para este doente. E o problema é que o CODU não sabe. Há quase um ano, em junho, um grupo de intensivistas, 5 ou 6 intensivistas, fizeram um documento, intensivistas que funcionam junto do Ministério da Saúde. Podemos, se calhar, dizer os melhores intensivistas ou dos melhores intensivistas do país. Fizeram uma proposta que é uma proposta de rede de referenciação de medicina intensiva. Como dizer onde é que tem que haver unidades de medicina intensiva, como é que elas têm que se articular entre si. E um dos pontos dessa proposta era assim, é fundamental, isto foi em junho do ano passado, dizia assim, é fundamental criar um sistema informático que nos diga em tempo real quais são as camas de cuidados intensivos que estão livres. E até hoje ele está por criar. Portanto, ainda hoje, se alguém ligar para o INEM e tiver uma dificuldade respiratória e precisar de ir para um hospital, o INEM não sabe, vai mandar para o hospital da sua área de residência. Se por azar tivermos muita gente naquela área, como aconteceu na área, por exemplo, da Amadora Sintra, ou de Santa Maria, ou de Loures e outros hospitais, é uma desgraça. Estão 30 doentes naquela fila. Quando tinha demorado muito menos tempo, mandar este doente para o São João, demorava 3 horas a chegar e escusava de estar um dia numa fila de ambulâncias, que foi o que aconteceu. Houve doentes que estiveram lá um dia.
numa fila. Sim, Mas valia ter mandado para o São João, a ambulância chegava cá em 3 horas. Não é? E havia cama para ele. Portanto, há um problema de organização que não foi resolvido. Depois, também há um problema, em alguns casos, da organização da oferta das urgências hospitalares. Eu, quando falo com colegas, eles dizem-me sempre que eu sou muito enviesado por trabalho no São João. Portanto, pego sempre nos exemplos de São João e pego sempre nas coisas que eu acho que estão a funcionar bem, como exemplo do que poderia acontecer noutros sítios. O São João tem uma urgência um bocadinho diferente das outras, porque tem uma equipa dedicada. Em vez de nós termos médicos dos vários serviços que vão lá de uma forma rotativa fazer urgência, o São João tem uma equipa de 20 médicos, que eram internistas e outros médicos, que decidiram: eu quero ser só médico da urgência, só fazem urgência. É o trabalho deles. Temos uma equipa dedicada à urgência. E nos outros hospitais isto não acontece. Portanto, e olham para a atividade deles de outra maneira. E montaram um atendimento, acho eu, mas as colegas também nos podem ajudar, montaram uma forma de atendimento diferente. Criaram 3 áreas logo no início, isto foi em março, quando nós tivemos o primeiro caso, que foi no São João, criaram 3 áreas de atendimento para doentes de Covid, em função do nível de gravidade do doente. Montaram um TAC numa dessas unidades, portanto, à frente, num parque de estacionamento à frente da urgência. E começaram a fazer triagem avançada. O que é isto? Quando nós temos 2 ou 3 ambulâncias em fila, há um enfermeiro que pega num aparelho que chamava um monitor de sinais vitais e vai à ambulância avaliar este doente em função de uma escala, dá-lhe logo um nível de gravidade e encaminha-o logo para uma destas 3 áreas. O doente não está à espera numa fila. Não está à espera para chegar ao fim da fila, não. A triagem é feita quase na cerca do hospital. Não é no serviço de urgência. E ele é logo encaminhado para a área onde vai ser tratado e a ambulância pode ir à vida dela. Não sei se eu me fiz explicar, que é completamente diferente de termos 30 ambulâncias numa fila à espera de chegar lá ao fim da fila. Não é nada disso. E, portanto, as respostas também podem ser diferentes e isto, mais uma vez, tem a ver um bocadinho com a qualidade da gestão e das pessoas que nós temos em cada área. Portanto, eu não queria aqui pegar em exemplos particulares de hospitais que entraram em ruptura, porque houve alguns hospitais que entraram mesmo em ruptura. Portanto, aquilo que nós vimos na televisão não foi mentira, houve hospitais que entraram em caos. E eu não posso afirmar isto com total certeza porque não estive lá, mas suspeito que tem a ver com a forma como se organizou também a resposta desses hospitais. Não foi igual em todo lado. Desculpa. Diogo, se me permites, eu para o Xavier queria lançar aqui uma pergunta que um dos nossos seguidores colocou. Queria passar para o Xavier. Se na opinião dele, se foi uma boa estratégia, não é? Ultimamente colocaram militar aqui na gestão na sua opinião, claro, na gestão das vacinas, atendendo que o anterior responsável aqui desta pasta das vacinas, não é? Foi retirado e foi substituído. Eu acho que é um bocadinho indiferente ser um militar ou não ser. Eu acho que desde que seja uma pessoa competente que saiba gerir uma operação logística, e que eu acho que é o caso, eu não conheço pessoalmente, nem conheço o trabalho dele, mas dizem-me que eu ouço dizer dele é isso, é que é uma pessoa com experiência a gerir operações logísticas. E a vacinação, à parte técnica, que é essencialmente feita por profissionais de saúde, e portanto essa é sempre feita da mesma forma, é com qualidade. Depois há a operação logística e para isso qualquer profissional que tenha experiência e capacidade pode fazê-lo. Portanto, acho que não vejo problema nenhum que tenha sido um militar. Muito bem. Fica aqui a resposta lá para o nosso seguidor e a continuar então. Muito bem. Costa, não é? Exato. Também era uma pergunta para o Xavier, que é como é que foi afetado o centro de ambulatório da Hospital de São João, que tens a teu encargo, que ajustes é que tivestes que fazer? Numa primeira fase, nós ali em março ou abril tivemos que parar a consulta. A consulta parámos parte, mantivemos para aí 1/3. Apesar de tudo, mantivemos todos os doentes que eram urgentes, que eram mais graves, nós mantivemos a consulta. Aliás, dos hospitais os hospitais grandes que tiveram mais doentes Covid, nós fomos o que menos parámos naquela altura. E o que aconteceu foi que o nosso pessoal foi para outras áreas, foi distribuído para as áreas Covid.
Portanto, mesmo os nossos equipamentos foram distribuídos para as Covid, na altura, foram reforçar essas áreas. Eu, nessa altura, em abril, por exemplo, estive a ajudar a montar o hospital de campanha no pavilhão Rosa Mota durante algum tempo. Portanto, o meu conselho de administração pediu-me também essa ajuda e eu estive no hospital de campanha durante algum tempo, até ele fechar. Depois tivemos a retoma e na retoma tivemos que criar um circuito completamente novo. Por exemplo, os doentes oncológicos do Hospital de Dia começaram a ser testados para a Covid. Montamos o circuito de entrada e de saída dos doentes foi completamente modificado, montamos câmaras térmicas à entrada do hospital e à entrada também do centro ambulatório para saber quais são os doentes que têm febre e que não têm. Aqueles que apitam, que têm febre, não os deixamos entrar. Criamos um sistema de informação que nos cruza todos os dias quais são os doentes que estão marcados, imagina, para ter consulta na próxima semana ou amanhã, por exemplo, amanhã, e que tiveram teste positivo de Covid nos últimos 20 dias, e portanto eu consigo antecipar e dizer, este doente tinha consulta marcada amanhã, mas teve um teste positivo de Covid, eu vou ter que lhe ligar para ele não vir, porque vou ter que o atender numa área específica. Portanto, criámos uma área específica só para atender doentes Covid positivos. Portanto, nós fazemos as mesmas consultas, fazemos na mesma os tratamentos, mas numa área específica separada dos outros doentes. Portanto, de uma forma geral, nós tivemos que reconfigurar todos os circuitos, distribuir máscara à entrada a toda a gente, higienizar as mãos a toda a gente, marcar os lugares para garantir distanciamento social de no mínimo 2 metros, portanto, nas salas de espera. Portanto, no fundo, tivemos que alterar o nosso espaço todo para atender os doentes de uma forma mais segura e até agora está a resultar bem. Portanto, nós neste momento, por exemplo, em fevereiro, fizemos mais consultas em fevereiro do que, por exemplo, em fevereiro do ano passado. Em fevereiro do ano passado ainda não havia Covid, não é? Mas isto para te dizer que neste momento já recuperamos totalmente o atraso que tínhamos. Sim. Ok, muito bem. Eu só gostava de deixar um reparo. Nós temos muita gente em direto e agradecer a todos por esta assistência enorme que estamos a ter hoje. O feedback também muito grande. Então, pronto, eu também não me vou alongar mais porque ainda faltam muitas perguntas e eu dava a palavra ao Carlos. Xavier, começava por ti também como gestor. Gostávamos de saber, na tua ótica, como é que achas que está a ser gerido ou foi gerido toda esta situação de confinamento? O confinamento, acho que nós chegamos ao ponto que nós chegamos, não tínhamos hipótese. Tínhamos que confinar porque infelizmente a estratégia de contenção falhou. Portanto, quando nós olhamos para a pandemia, nós tínhamos no fundo dois eixos de intervenção. Um, que era o da saúde pública. E o que era? Era tu quebrares as cadeias de propagação impedindo que o vírus se propagasse na comunidade. Não é? E para isso o que é que tu tinhas que fazer? Tinhas que fazer muitos testes e tinhas que ter pessoas a telefonar, os famosos rastreadores, não é? As pessoas que telefonam à pessoa que foi infectada e que lhe perguntam, olha, com quem é que contactou? E depois liga a essas pessoas para eles irem fazer o teste e no fundo assim tu vais isolando as pessoas que estão positivas e vais testando e vais quebrando as cadeias de propagação. Não é? Portanto, esta é uma parte, é parte da saúde pública, que procura evitar que a infecção se propague. E como é que isto correu, esta parte? Correu mal. Tu fizeste muito menos testes do que aquilo que devias fazer. O que é que nós devíamos fazer em termos de testes? Em média, a Organização Mundial de Saúde diz-te que tu tens de ter uma percentagem de testes positivos de cerca de 5%. Como é que isto se explica? Quando tu tens uma pessoa positiva e lhe ligas, imagina que ela contactou com 20 outras pessoas. Outras 20 pessoas. Tu vais ter que testar essas 20 pessoas. Portanto, se tu fizeres isto corretamente e testares todas as pessoas com quem aquele positivo contactou, no final, a tua percentagem de testes positivos vai andar sempre à volta dos 5%. Portanto, e nós, no pior período da pandemia, tivemos uma percentagem de testes positivos de cerca de 20%. Pior do que nós, só a Ucrânia. E, portanto, o que é um claro indicador do que tu estavas a testar muito menos do que aquilo que devias testar. Okay. Tu devias, à medida que tu ias tendo um aumento dos positivos, ias tendo, quando começaste a ter 10 mil, 12 mil, 15 mil positivos num dia, tinhas que
que multiplicar da mesma forma o número de testes que estavas a fazer e não conseguimos fazer isso. Não é? E por outro lado, aquela ideia de ligar às pessoas falhou completamente. Houve alturas que nós tínhamos 50 mil inquéritos epidemiológicos em atraso. Portanto, estamos a falar de 50 mil pessoas que estiveram 2 e 3 dias à espera de um telefonema para depois ir fazer um teste. E enquanto estão 2 ou 3 dias à espera do telefonema, estão por aí na comunidade a propagar. Sim. Isto falhou, na parte da saúde pública, falhou completamente. Na parte hospitalar, eu acho que os hospitais, quer dizer, já falámos aqui sobre isso, a Diana também deu a experiência dela, triplicar a capacidade de quadro intensivo já é uma coisa surreal. As pessoas nem imaginam, eu acho que nem no início ninguém pensava que isto ia ser possível. Eu acho que nem os médicos, quando nós falámos com os médicos no início, em março do ano passado, ninguém acreditava que íamos conseguir triplicar, e foi possível, com um esforço enorme dos profissionais de saúde, as pessoas nem imaginam. Portanto, eu acho que os hospitais responderam bem. Houve coisas que falharam muito por falta de coordenação da rede, nomeadamente esta coisa que eu vos disse há bocado das ambulâncias e por fenómenos deste género. Portanto, acho que houve falhas na gestão da pandemia por parte do governo, essas falhas foram absolutamente claras, e quando chegas a um ponto em que as unidades de cuidados intensivos estão a esgotar, só há uma forma de travar isto, só há uma forma comprovada de travar isto, que é confinar. Com todos os efeitos económicos e sociais que isso tem, mas não tens outra forma porque o problema é que isto, quando tu intervens na infecção, quando tu intervens, por exemplo, fazes um confinamento, isto demora cerca de 15 dias a reduzir o número de casos, não é? Por conta do período de incubação do vírus, 10 a 15 dias, não é? E, portanto, quando começas a aproximar perigosamente da sobrelotação dos serviços, tens que confinar imediatamente, não tens hipótese. Portanto, mas houve falhas. Exato. Marta, qual a tua opinião sobre o confinamento e a gestão de todo o processo? Eu acho que o Xavier já disse tudo, não é? Já É inevitável não haver confinamento. Não é? Era a única, chegámos a um ponto que era a única maneira. Era isso ou isso. Não havia volta a dar. Exatamente. E agora espero que agora com o alívio de 15 em 15 dias é normal que volte a gravar um pouco, né? É normal as coisas a começar a abrir, é normal a gravar mais um bocadinho do que aquilo que estamos agora, mas nunca podemos chegar ao onde estávamos. Agora tem de ser Diana, mais consciente esta reabertura tudo. Exatamente. Diana, queres acrescentar alguma coisa? Não, acho que já foi tudo dito. Eu acho que nós no início, na primeira vaga, até as decisões acho que até foram tomadas de forma bastante atentada e até fomos relativamente proativos. Também vimos os exemplos de Itália e de Espanha e acabamos por conseguir agir com tempo e de forma preventiva. Pronto, agora nesta fase realmente de Natal, Ano Novo, acho que as coisas foram um bocado mais difíceis e acho que não se valorizou o suficiente o impacto que o desconfinamento daquelas épocas ia ter. Pronto, de resto acho que tem que se pesar o benefício a nível económico e na saúde, mas acho que quando chega ao ponto em que se estava não há outra maneira. Xavier, uma questão relativamente aos hospitais privados, achas que, como gestor, que deviam ter sido integrados neste esforço global? Acho que sim. Acho que deviam ter sido integrados e até de uma forma mais precoce. Exato. Acabaram por ser mais tarde, até por iniciativa dos próprios hospitais. Não é? Tu repara, por exemplo, o Hospital de Braga vai contratar este ano 11 mil cirurgias a hospitais privados da região, Misericórdias e grupos privados, por sua iniciativa, e eu acho que bem, quer dizer, se não estiver em causa a qualidade daquilo que é feito, se o preço for aquilo que também é o nosso preço de custo nos hospitais públicos, eu não vejo por que não. Ok, muito bem. Era tudo. Fernandes, eu passo a palavra. Olá, mais uma vez. Agora, para concluir aqui este tema do Covid e do confinamento, eu tenho aqui uma questão muito importante para todos os brasileiros. Vou-me dirigir aqui em particular ao Xavier.
Xavier, qual é que é o ponto de situação sobre o novo hospital de Barcelos? Se é que tens algumas informações privilegiadas que possas adiantar agora, porque realmente é uma questão muito importante para todos os barcelenses. Não, eu acho que ninguém sabe neste momento. Supostamente, eu acho que todos nós conhecemos o processo, não é? Este processo recambolesco, que já tem há 15 anos quase. As últimas informações que tínhamos era que estava a ser estudado o projeto pela RS Norte. Estavam agora a rever o plano funcional. O plano funcional é basicamente dizer que especialidades é que o hospital vai ter, que serviços é que vai prestar, etc. E supostamente isso estava a ser revisto, mas esta resposta do estamos a rever o plano já tem mais de um ano. Portanto, há um documento escrito do Gabinete da Ministra que vai há um ano a dizer que estão a rever o plano e, portanto, já tinham tido mais do que tempo para o rever. O que é que nós sabemos de concreto? Sabemos, por exemplo, agora neste plano de recuperação e resiliência do Governo e também no Orçamento de Estado de 2021, aliás, estão lá 3 hospitais novos e não está o de Barcelos, não é? Foram feitas outras opções, acho que é o do Seixal e mais 2 lá de Lisboa, o de Évora também, acho eu, e não está o de Barcelos. E portanto, tenho muitas dúvidas neste momento que exista uma intenção clara do Governo de construir o Hospital de Barcelos, sendo que ele é fundamental. Ele é absolutamente fundamental, sendo que a questão em Barcelos não é só o edifício é péssimo, mas em Barcelos eu acho que também está em causa, e eu acho que é uma discussão que tem que se ter nos próximos tempos, está em causa também as valências do Hospital de Barcelos. As valências que tem e que está em risco de perder. Ainda agora vimos o que foi na pediatria, que nem tinham pediatras durante os tempos que tiveram que fechar a urgência. Mas depois há outras coisas. Portanto, está previsto que Barcelos, um hospital como o de Barcelos, nos documentos do Ministério estava previsto que o Hospital de Barcelos tivesse, por exemplo, os seguintes serviços: dermatologia, imunoalergologia, reumatologia, medicina física e reabilitação. Pelo menos estas 4 estão previstas em documentos do Ministério da Saúde, nas tais redes de referenciação que eu falava há bocado. Estava previsto que Barcelos tivesse estes serviços. E não tem. Não é? E quando nós olhamos para os hospitais aqui à volta, Famalicão, Guimarães e outros hospitais que foram crescendo, todos eles oferecem este tipo de serviços às suas populações. E depois até podíamos discutir se Barcelos não podia até ter outro tipo de especialidades para além destas, não é? Claro. Podemos falar aqui, por exemplo, se faz ou não sentido Barcelos ter gastroenterologia, ou ter neurologia, ou ter nefrologia, especialidades médicas que geralmente são de proximidade e ainda existe vantagem em tê-las de uma forma próxima das populações. E, portanto, acho que a questão em Barcelos não é só o edifício, é também as especialidades que o hospital tem. Que eu acho que deviam ser muitas. Eu acho que tem que haver aqui esse debate, nós estamos a fazê-lo pouco. Devíamos fazê-lo mais. Estamos a esquecer as questões fundamentais, não é? Não adianta ter um edifício se depois não temos as valências. Sendo que depois uma coisa leva à outra, porque se tu tiveres as valências e tiveres os médicos e tiveres os enfermeiros, acabas por necessariamente ter que ter um edifício. As duas coisas estão muito relacionadas. Agora, se fores mingando o hospital, imagina que acabas amanhã com a pediatria. E depois, daqui a pouco não faz sentido. Daqui a pouco já nem precisas de edifício. Pois. Acho que explicaste isso de uma forma clara e que toda a gente entendeu. Passo então a palavra aqui ao João. Temos só que nos adiantar um bocadinho, porque estamos aqui já passados 20 minutos do tempo. Pois é, o tempo está a voar, mas eu ainda vou complicar um bocado ao Fernandes. Eu tenho uma pergunta extra antes de passar para esta, que é um bocado curiosidade, não é? Ou se calhar até deixava para... Mas não, se calhar vou lançar agora, que é... Uma vez que vocês aqui na parte do confinamento, como já foi dito, vocês estiveram debaixo de muita pressão, mas também vivenciaram, não é? E há um lado negro, um pouco neste sentido, que é a parte das famílias não se conseguirem reconfortar em ambiente hospitalar, correto? E sei que houve hospitais, e se calhar o Xavier também pode ajudar nisso, que teve um cuidado em especial de arranjar um miminho, ainda que pequeno que fosse, para reconfortar a família
em algumas situações, pronto, muito complicadas, que perderam os entes queridos, mas como é que, pedia muito rápido a cada um de vocês, como é que viram esta parte mais sentimental das pessoas que lhes foi retirada à força, não é? Nesta situação. Pode começar pela Marta. Pronto, como eu já disse há bocado, nós tentamos sempre que é possível proporcionar o contacto do doente com a família, através de videochamadas ou chamada telefónica diariamente. Sempre que possível nós fazemos essa articulação. E relativamente quando temos alguém que tenha agravamento do estado clínico e que a equipa acha e que, pronto, né, que o fim que está próximo, nós juntamente com a família, pronto, essas exceções, nós conseguimos proporcionar a visita, não é? Nem que seja para, não é? Para o familiar de ambas as partes, não é? Se conseguirem ver, né, antes de um possível desfecho. E nós proporcionamos isso, né? Nós estamos sempre, ajudamos os familiares. É óbvio que não entram todos os familiares, não é? Também porque o serviço também não comporta isso. Mas o familiar veste o EPI e consegue fazer a visita sempre que possível. Obrigada, Marta. Diana? Pronto, eu posso falar do tempo aqui em cima dos cuidados intensivos. É assim, é uma situação um bocado diferente porque são doentes que estão sedados, ou seja, a videochamada não faz sentido. O que se praticava lá e ainda agora se faz, que é diariamente as famílias são contactadas para expor a situação clínica, os avanços ou não, da situação clínica de cada doente. Todos os dias é feito um contacto ao membro designado da família, que infelizmente a maior parte dos dias a notícia é temos que aguardar, ainda não há grande, porque tem sido uma doença com uma evolução muito lenta e temos doentes internados lá que estão internados há 2 meses e portanto não... Mas dessa parte tem sido isso. Depois há as visitas agendadas, conforme não só quando as pessoas agravam subitamente, é logo contactada a família e é posta a possibilidade de visitar logo no momento. Depois são agendadas visitas que não, geralmente uma vez por semana, algo do género, é permitido às famílias visitarem, pelo menos nos cuidados intensivos de Braga, que é onde eu estou agora. Obrigado, Diana. Xavier, aí na parte da gestão, houve um esforço nesta situação? Houve, a Marta e a Diana já explicaram, portanto, tentaram-se encontrar aqui meios alternativos, nomeadamente os tablets, as videochamadas, e nos casos mais críticos, como a Marta explicou, tenta-se sempre que as pessoas se possam despedir do familiar. Na primeira vaga isto foi mais difícil, portanto, ali quando começaram a morrer os primeiros doentes entre março e abril, isto foi mais difícil porque isto não estava criado, este sistema nos primeiros dias não estava montado e portanto, aí houve casos difíceis, não é? Casos difíceis porque não houve uma restrição muito grande. Uma pessoa já passou um ano, já nem nos lembramos, mas ninguém sabia sequer a forma de transmissão do vírus. Nós agora sabemos que ele mata mais em determinadas faixas etárias, mas na altura não se sabia nada disso, quer dizer, e, portanto houve muita restrição de facto na entrada de pessoas e houve casos difíceis. Não, mas eu acho que isso hoje em dia está ultrapassado, como já explicaram. Ainda bem, pronto, obrigado, Xavier. Vamos então à pergunta que tinha para vocês, que é a eutanásia, não é? E a perguntar a cada um se são contra ou a favor, e que desafios vos traz para vocês, não é? Se realmente for legalizada a eutanásia, vocês enquanto profissionais de saúde, enquanto gestor, não é? Que no fundo gera recursos para manter a vida, como é que gerem esta situação? E a pedir então ao Xavier, se calhar agora para começar. Eu, nas atuais circunstâncias, sou contra. E sou contra porquê?
porque não temos uma rede de cuidados paliativos que consiga responder a todas as pessoas. Portanto, quando uma pessoa estiver a sofrer de uma forma, ou estiver num estado tal que já não queira continuar a viver, e for um caso irreversível, etc., todos aqueles casos estão previstos na lei, tu ainda assim devias conseguir oferecer duas alternativas, devias conseguir oferecer alternativas à pessoa. Devias dizer-lhe assim, olha, um doente oncológico não tem hipótese, ou um doente de esclerose lateral amniotrófica não tem hipótese, vai morrer, está condenado, mas nós damos-lhe aqui uma alternativa. Pode ficar em cuidados paliativos e não vai sofrer, vai viver até ao fim dos seus dias sem sofrer nada, não é? Vamos minimizar o seu sofrimento, ou pode optar pela eutanásia. E o doente fazia uma opção, porque tinha essa possibilidade. Mas hoje em dia, a rede de cuidados paliativos ainda não é suficientemente grande e não consegue acudir a todos os doentes e, portanto, a muitos doentes tu não consegues oferecer esta opção. Não sei se me fiz entender. Portanto, muitos doentes, eu suspeito que se fosse hoje, tu podias ter doentes a escolher a eutanásia porque não tinham a certeza se iam ter acesso a cuidados paliativos. Estás a perceber? Isso eu acho que é inaceitável. E, portanto, se o governo apresentasse um plano de primeiro teres uma rede de cuidados paliativos que responda a todos os casos e depois sim legalizar a eutanásia, eu era a favor. Porque aí sim está depois a pessoa escolhe de uma forma consciente e livre. Agora assim eu acho que ela não escolhe de uma forma livre porque não tem alternativa às vezes. Este caso, já que estamos num fórum do PSD, não posso deixar de dizer que foi votado num congresso em Viana do Castelo, onde eu também estava como delegado, foi votado maioritariamente ser contra a eutanásia e, portanto, tenho que dizer que lamento que o nosso partido, neste caso, tenha optado por não tomar uma posição formal e tenha dado liberdade de voto, porque não foi isso que o Congresso aprovou. Portanto, tenho que dizer isso também como militantes, que não foi isso que o Congresso aprovou e o partido, em concreto o nosso presidente, devia ter acatado essa decisão do Congresso. Obrigado, Xavier. Fica aqui uma informação extra, então. Ia pedir então à Diana também a sua opinião. É assim, eu acho que isto do favor ou contra num assunto tão polémico e tão delicado, acho que são respostas muito difíceis de dar assim objetivamente. Eu concordo com a questão dos paliativos e realmente não temos uma rede que dê suporte nem sequer metade dos casos e acho que isso é importante. Por outro lado, acho não, estou mesmo convicta que mesmo que tivéssemos, ia haver muita gente não vá, ia haver gente que, tendo a opção, iria querer optar pela eutanásia. Não tanto porque os cuidados paliativos conseguem realmente tirar muito do sofrimento, mas há algo que eles não conseguem dar em doenças em fases avançadas e com um prognóstico muito difícil, que é não se consegue recuperar a qualidade de vida das pessoas. E portanto, eu percebo que há pessoas que se recusam, entre aspas, a viver com esse tipo de limitações. Acho que é muito complicado, acho que é uma situação que a Ordem dos Médicos, como sabem, tem uma postura também abertamente contra atualmente, e eu pessoalmente acho que não é uma situação simples, acho que tem que ser tudo muito bem deliberado e não sei objetivamente como é que se consegue pôr isto em prática. Se eu algum dia aceitaria fazer parte de alguma dessas comissões de ética, equipas de avaliação, não me vejo nesse papel porque mesmo emocionalmente, digamos, não sei se seria a abordagem que eu queria dar à minha carreira médica ou o meu papel enquanto médica. De qualquer das maneiras, acho que vai ser um pouco inevitável. Acho que vamos nesse sentido, não só nós, a Espanha também, e acho que vamos acabar por
a longo prazo acho que vai acabar por ser aprovado e vai ter que ser legislado e os médicos e a ordem dos médicos vão ter que se reajustar a esta nova realidade que realmente é um pouco oposta àquilo que nós habitualmente defendemos, que é a vida acima de tudo, mas acho que o facto de nós agora termos uns cuidados de saúde comparativamente há 30, 40 anos, muito mais capazes de prolongar a vida e de prolongar a resistência à doença, entre aspas, acaba por dar muitas vezes em situações em que estamos num ponto em que a vida é prolongada, mas realmente não é uma vida com qualidade. Portanto, não me choca e eu percebo que haja pessoas que mesmo havendo morrer de cuidados paliativos, capaz que seja essa a opção delas. Se estamos capazes neste momento de legislar e de pôr isso em prática e se temos as coisas bem estudadas, provavelmente ainda não. Obrigado, Diana. Marta. Eu vou começar por a última pergunta, que é: não me vejo a trabalhar num serviço pronto, e que se inevitavelmente a existir a eutanásia, não me vejo a trabalhar num serviço. Porque acho que os profissionais de saúde, de uma forma geral, não estão preparados na nossa formação para isto, pelo menos eu estou a dizer eu. Lá está, do meu ponto de vista emocional, acho que eu de todo não conseguiria. Eu acho que antes de eutanásia a favor ou contra, acho que sim, que lá está o SNS, uma das reformas, olhar mais para os cuidados paliativos, porque quando se prevê que hajam 1000 camas de cuidados paliativos, quando só há 50% de camas paliativos, ficamos muito aquém da resposta para dar aos nossos utentes. E os cuidados paliativos deviam ser um direito e não uma opção. Eu queria ir mais a minha resposta nesse sentido do que propriamente ser a favor ou contra a eutanásia. Acho que agora o caminho seria mais o investir nos cuidados paliativos. Obrigado, Marta. Vou então passar aqui ao André. Penso que ele tem também mais uma questão. Sim, a questão que eu tinha relativamente aos seguros e planos de saúde. Uma vez que cada vez existe mais oferta, vocês acham que vale a pena as pessoas investir num plano ou num seguro de saúde e para poderem recorrer a um privado ou não? Pode ser a Marta responder. Começar. Eu acho que se as pessoas tiverem, se a sua situação económica o permitir, por que não? Assim, pelo menos é uma das medidas que também ajuda a aliviar um bocado o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu acho que sim. Quem tiver disponibilidade. Ok. Diana? Sim, é isso. Acho que no fundo é isso. Se as pessoas têm essa possibilidade, é útil, até porque, infelizmente, o Serviço Nacional de Saúde demora. Atualmente não consegue dar, em muitas situações, uma resposta em tempo útil ou no tempo desejável para as situações. E nesse sentido, claro que ter um seguro de saúde acaba por dar outra segurança às pessoas e um acesso muito mais fácil a cuidados mais diferenciados. E já não mencionando nas pessoas que não têm realmente médico de família e, portanto, não vão à urgência porque têm uma unha encravada, não é suposto, nem por outra razão qualquer que seja, de uma causa ligeira. Portanto, no sentido em que também vai aliviar o Serviço Nacional de Saúde, eu acho que sim, que não há quem pode, acho que sim. Muito obrigado. Xavier? Eu tendo a concordar com a Marta e a Diana, quem tiver essa disponibilidade, que não vejo problema. Claro que os seguros de saúde não são uma solução
para a saúde dos portugueses como um todo. Quer dizer, o SNS é que, o Serviço Nacional de Saúde é que tem que exercer essa função. A Marta falou sobre isso no início deste nosso encontro, sobre a importância de termos um Serviço Nacional de Saúde que funcione como um instrumento que reduza aqui alguns desequilíbrios até socioeconómicos, não é? Os seguros não fazem isso, os seguros só as pessoas mais ricas é que os podem comprar e por isso acedem mais rapidamente a cuidados de saúde e por isso é que depois tendem a viver mais tempo e com mais qualidade de vida do que as pessoas que têm menos dinheiro. O Serviço Nacional de Saúde não pode criar a economia da saúde chama-se iniquidade, portanto é quando tu não dás mais cuidados de saúde àqueles que mais precisam. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde tem que ser esse fator de reequilibrar isso, não é? Sem prejuízo de, como disseram, não vejo problema nenhum, quem tiver essa disponibilidade que compre, não é? Mas sem prejuízo de ser fundamental o investimento no Serviço Nacional de Saúde. Claro. E ter o Serviço Nacional de Saúde a resposta para a saúde dos portugueses como um todo. Muito bem. Obrigado. Vamos fechar aqui um tema que foi bastante longo, bastante pesado, muito interessante, realmente. Aqui o nosso painel muito rico, permitiu-nos aprofundar bastante os temas. E agora, Diogo, agora é fácil, é descontrair. Vamos lá, força. Exatamente. Eu vou juntar, para ser mais rápido, as duas perguntas aqui no tema das curiosidades. Então, a pergunta era 2 em 1. Que profissão escolheriam sem ser a saúde? E também que momentos insólitos tiveram nos vossos serviços? Acredito que muitos. Começaria pela Marta. Oi. Bem, momentos insólitos e nós temos muitos, não é? Mas o nosso código não nos permite partilhar certas e determinadas coisas, não é? Se bem que há coisas que só o pessoal da saúde que acha piada. Mas por acaso no outro dia aconteceu uma situação bastante caricata. Estava na área Covid, não é? Então toda equipada lá dentro. Nós agora já estamos um bocadinho mais aliviados, não é? Já não há tanto aquela pressão que a Diana falou de temos que fazer as coisas mais a correr porque há entradas, há saídas, há tudo e mais alguma coisa. E então estava com um tempinho. E antes do almoço resolvi cortar a barba a um senhor que já estava lá há bastante tempo e então já estava a perder a identidade. Não é? E então mandaram uma máquina de barbear lá para dentro da enfermaria. Eu comecei a fazer a barba e até estava a dizer ao senhor que ia deixar a barba, o bigode e perinha. Não é que a máquina avaria mesmo, avaria não, acaba a bateria se eu tinha cortado metade da barba. Pronto. Fiquei meia hora a mais dentro da enfermaria, um calor abrasador, enquanto a máquina veio cá para fora, descontaminada, pôr a carregar, para depois voltar para dentro, para eu poder continuar a cortar a barba ao senhor. E, portanto, eu já estava a ficar um bocadinho assustadinho. Bem, e também, se não fosses enfermeira, o que é que achas? Ai, não sei. Eu pergunto-me isso todos os dias, não consigo dizer. Uma pessoa reclama na profissão, que a gente não progride e que tudo e mais alguma coisa, mas não me vejo a fazer outra coisa. É muito interessante. É bom termos pessoas que, principalmente uma área como esta, que gostam do que fazem porque estão a cuidar das nossas vidas, não é? Então, fazia a mesma pergunta para a Diana, um momento curioso e também o que é que se ia fazer se não fosse médica. Pronto, são duas questões difíceis. Mas é assim, eu por acaso acho que havia muitas outras coisas que eu ia aprender a gostar de fazer, mesmo não sendo médica. Desde que houvesse alguma espécie de estímulo, não sei, o direito, a advocacia, acho que são áreas muito interessantes e acabam por também ter algum entusiasmo dessa parte. É um desafio. Sim, é o desafio e
são situações dinâmicas, não é? São profissões dinâmicas que não é todos os dias o mesmo procedimento. Se chegas, faz isto, aquilo, tens aquilo. São situações dinâmicas. Acho que o direito era interessante. Depende dos dias. Sim. O direito, que mais? Não sei, se calhar jornalismo, uma coisa assim de género. Eu como gostava de várias áreas e gosto de línguas, também gosto de história, portanto não havia outras coisas. Portanto, agora sou médica e gosto de ser médica, mas sim, há muitas outras vidas alternativas possíveis. Relativamente a momentos insólitos, é um bocado o que a Marta disse. Eu com esta questão só me lembro de coisas que não posso contar. É um bocado isto. Só me lembro de ou histórias demasiado invasivas para as pessoas em questão, ou histórias que realmente não iam ter piada nenhuma para vocês e eram mais. Só Marta é que se ri das minhas histórias e o Xavier, se calhar. Portanto, não sei se consigo dizer nada assim muito concreto. Queria só falar de uma coisa, já que estamos. Eu sei que isto é extremamente leve e divertido, mas em relação a momentos insólitos, e que é para as pessoas terem um bocadinho noção do que é a vida num serviço de urgência, e nos cuidados de saúde primários também acontece muito isto, que é, nós temos que lidar com muitas coisas desagradáveis. Muitas frases más, muitos eu pago o teu salário. Temos que ouvir muita coisa e temos que ter um arcabouço muito grande para lidar com tudo isso e manter a objetividade do nosso trabalho. Portanto, há momentos em que claro que há os momentos insólitos e engraçados que acabam por desanuviar tudo isto, mas eu acho importante ter noção de toda a gente, quando se vai a um serviço de urgência, a grande maior parte, claro que há profissionais e profissionais, mas a grande maior parte dos profissionais, as coisas não são demoradas porque nós queremos, as coisas não são ineficazes porque nós queremos, estamos todos condicionados e queremos todos ser melhores, ou a grande maioria querer ser melhor. Por isso, vamos tentar tratar-nos todos com alguma cordialidade e pensar que queremos todos o mesmo e estamos todos para o mesmo. Acho que é um bocadinho isso. Pronto, no fundo é isto. Não consigo partilhar assim nenhuma história sem ser muito invasiva, lamento. Ok, não tem mal. Chega. Eu também não me consigo lembrar de nenhuma história. Ninguém te entrou no teu gabinete a dizer, epá... Mas se calhar já entrou alguém e é uma daquelas histórias que eu não posso contar, mas não me estou a lembrar assim de nada de... sabes que a vida de gestor é muito monótona, não é? Mais dos médicos e enfermeiros, que tem mais essa agitação. E, portanto, não estou a lembrar de nenhuma história assim, só eu confesso. O que é que eu queria ser? Eu via-me, um bocadinho como a Diana, eu via-me a ver muitas outras coisas. Não. Quando era miúdo, queria ser vocalista numa banda de heavy metal ou de metal, que era aquilo que eu gostava na altura, portanto, durante muito tempo. Eu achava que a minha vida ia ser um metal, mas depois como não sabia cantar nem tocar nada, desisti disso. Mas, sei lá, gosto de fotografia, acho que via-me a ser fotógrafo, gosto de vinhos, via-me a ser vitivinicultor no Douro, se tivesse dinheiro para comprar uma quinta no Douro. Portanto, via-me a fazer muitas coisas. Não tenho nada aquela... Não. Mas via-me mesmo, portanto, eu não ponho de parte... Diz. Não, estava a dizer que via-me mesmo, ou seja, eu não ponho de parte daqui a 10 anos estar a fazer uma coisa completamente diferente. Eu também não. Gosto de política também, como sabem, como o Diogo sabe isso melhor, não é? É bom político. Gosto de política e, portanto, também ponho essa hipótese. Acho que um dia posso fazer qualquer coisa na política, não sei se vou fazer ou não, portanto, eu não sou daquelas pessoas que planeio e faço... monto uma estratégia para chegar àquele ponto específico, por exemplo, para ser político, não. Acho que as coisas vão acontecendo naturalmente e tu tens que ir aproveitando as oportunidades que vão surgindo. E atualmente sinto-me muito bem a fazer aquilo que faço e gosto muito daquilo que faço. Olha, via-me a ser pai a tempo inteiro, tenho 4 filhos, portanto era perfeitamente possível
eu ser pai o tempo inteiro. Deve ser uma aventura diária, não é? Exatamente. Administrador num hospital, ter 4 filhos. Exatamente. E portanto, via-me a fazer muitas coisas e espero fazer muito mais coisas. Exato. Eu há pouco estava-te a convidar, se gostas de fotografia, nós cá em Areias temos paisagens muito boas. Eu conheço bem. E um selo do Ecoparque, não é? Que exatamente. para tirar umas fotos fantásticas. O Ecoparque nunca chegou aí para a frente, não é? Foi eu sei. É mais um daqueles projetos, não é? Mais um daqueles projetos. É verdade, infelizmente. Esta questão da saúde, eu queria só deixar aqui uma mensagem, duas mensagens finais, se me permitem. Uma é que é muito importante nestas questões da saúde nós sabermos exatamente aquilo que podemos ou não podemos fazer e respeitar a autonomia técnica dos profissionais. Porque há uma história muito boa, e estamos aqui num fórum do PSD, é uma história de que o PSD se pode orgulhar, que é, não sei se vocês sabem qual é se calhar o indicador de saúde a nível mundial em que Portugal melhor se compara com todos os outros países do mundo. Mortalidade infantil. Mortalidade infantil, precisamente. Hoje em dia nós temos uma mortalidade infantil das mais baixas do mundo. Estamos a falar tipo de top 5, top 10 dos melhores do mundo. Mas se vocês recuarem 30 anos atrás, nós éramos dos piores do mundo. E há uns, sei lá, 10 anos, talvez nem tanto, eu fiz um trabalho nessa área com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é aquela fundação daqueles senhores que são donos dos supermercados do Pingo Doce. A fundação, essa fundação encomendou-nos um trabalho e eu fiz esse trabalho, é um trabalho escrito, fizemos um livro, que sou o autor eu e um colega meu, e depois fizemos um documentário que está disponível no YouTube, se vocês quiserem ver, que se chama Nascido para Viver, em que fomos entrevistar como é que isto aconteceu. Portanto, nós fomos fazer a história de como é que nós chegamos aqui, como é que nós passamos do pior para o melhor do mundo. E na altura a ministra era a Leonor Beleza, era um governo do PSD. E fomos entrevistar os médicos, que hoje em dia já ninguém se lembra deles. O Otávio Cunha, o Batista Pereira, o Dória, o Nóbrega, da maternidade Alfredo da Costa, e os enfermeiros também, que estiveram numa comissão, foi a primeira comissão de saúde materno-infantil. E a Leonor Beleza, que era ministra da Saúde na altura, percebeu que tinha que pôr à frente desta reforma um grupo de profissionais e dar-lhes autonomia para eles fazerem aquilo que era preciso. Portanto, eles juntaram-se num grupo de pessoas que percebiam daquilo a sério, que é um bocadinho o contrário do que nós vemos agora, por exemplo, no Covid, em que vemos os políticos a tentar gerir aquilo que não sabem, e na altura ela fez exatamente o oposto. Pôs um grupo de profissionais a montar um plano para responder a um problema que eles dominavam. Foi numa altura em que nós fechamos 150 maternidades em Portugal, que é uma coisa inimaginável. Nós tínhamos, por exemplo, o meu cunhado nasceu na maternidade de Forjães. Estão a ver aquela freguesiazinha ali, Esposete, tinha uma maternidade, que era a maternidade de Forjães. Portanto, havia maternidades dessas por todo lado. E por isso a mortalidade infantil era elevadíssima. E nesse documentário nós fomos entrevistar todos esses médicos e enfermeiros que estiveram final da década de 80 e início da década de 90, nessa reforma que se calhar foi a única reforma de saúde que funcionou bem em Portugal. E eu acho que dessa reforma nós podemos tirar algumas lições importantes. E uma das mais importantes é nós temos que pôr as pessoas que mais percebem dos assuntos a liderar esses assuntos. E pôr os políticos e as pessoas que não percebem do assunto fora destes assuntos. Portanto, se vocês um dia não tiverem mais nada que fazer, vejam esse documentário que está no YouTube, que se chama Nascido para Viver, que para quem se interessa por estas áreas eu acho que é engraçado. E por outro, me dar os parabéns, porque acho que vocês, esta iniciativa este tipo de iniciativas, eu às vezes estou no Facebook e vejo tenho visto estas vossas conferências e acho que todos os núcleos do PSD de Barcelos e não só de Barcelos deviam fazer coisas destas. Vocês estão mesmo de parabéns por isto que estão a fazer. Muito obrigado. Nós tentamos. Nunca é fácil, nunca é fácil, porque temos que nos reunir para fazer perguntas e... Eu sei. Tudo.
Mas já é uma forma de darmos alguma coisa aqui às pessoas também da nossa freguesia, e agora, felizmente, temos sempre uma audiência muito grande. Agora, passado 2 horas, estava aqui a ver e temos 40 pessoas a assistir, que é sempre... Costa, faz o reparo que também isto só é possível porque temos convidados que acrescentam valor, não é? E que têm disponibilizado para isso. Exatamente. Isso é que nos ajuda também. E o objetivo, mais do que até Xavier, o foco aqui na parte política nem é tão o nosso objetivo cá, é mesmo opinião crítica, ouvir falar e ouvir quem percebe que no fundo são vocês. Não sei se mais alguém quer dizer mais alguma coisa. Não, muito bem, já nos alongamos. Obrigado a todos, um painel fantástico hoje, os outros dias também, mas hoje em especial e claro com atenções redobradas numa área, numa altura e num ano tão sensível para a parte da saúde. Espero que realmente as entidades competentes vos deem a atenção que vocês merecem e que vos reconheçam. Toda a gente fala muitas vezes, não é, nesta parte, que os profissionais de saúde são muito importantes nesta altura, mas depois isto passa ao esquecimento e já ninguém sabe realmente o que se passou. Mas espero que não. Acho que isto realmente deixa a mensagem da vossa importância e que fica um carimbo. Aproveito para me despedir, agradecer lá para casa também quem nos acompanhou e vos dizer que na próxima edição vamos abordar um tema muito importante também para nós, que é a parte da educação. Muito bem, uma boa noite a todos. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Deus, boa noite. Até a próxima. Boa noite.